tá lá de boas fazendo sua prova de vestibular, achando que manja tudo de conjuntos numéricos porque você já assistiu o último vídeo deste canal. E aí você se depara com um símbolo destes, ou destes. O que você faz? Turn down for what? Olá, alunos raízes deste canal Raiz! Hoje a gente vai aprender alguns conjuntos que estão contidos naqueles outros conjuntos que nós aprendemos na aula passada, tá bom? Então, temos aí outras nomenclaturas e classificações. E o que a gente chama de um conjunto dentro de outro conjunto é nada mais do que um subconjunto, beleza? Este é o nome correto. Então, nós vamos aprender hoje subconjuntos numéricos. E o que é um subconjunto numérico? Não sei. Nada mais é do que um outro conjunto menor que está dentro daquele conjunto maior e que tem características ainda mais específicas. Por exemplo, nós temos aqui todos os ursinhos de pelúcia aqui da linha, beleza? Agora, quais aqui... Isso daqui é o conjunto completo. E quais aqui são apenas as almas penadas, né, de ursinhos? Apenas estes dois aqui, certo? A alminha e o penadinho, tá bom? Se vocês não conhecem, vão lá comprar gibi da Turma da Mônica. Essa é, na verdade, a Turma do Penadinho, né? Mas, enfim, conheçam Maurício de Souza. Ó, tô fazendo merchan aqui. Estes aqui, então, seriam o nosso subconjunto dos ursinhos de pelúcia. Tá joia? Então, dentro dos números numéricos, quais são esses subconjuntos que os mais conhecidos? Lógico que podem existir outros subconjuntos, beleza, gente? Mas estes são os subconjuntos principais, que têm um símbolo, que tem já uma nomenclatura específica. Se você olhar aquele símbolo, se você olhar aquela nomenclatura, você vai já saber que subconjunto é este e de qual subconjunto ele faz parte. Então vamos ao que interessa, que são estas nomenclaturas. Como a gente está falando de subconjuntos daqueles conjuntos que nós vimos na última aula, então, naturalmente, vão aparecer os símbolos daqueles conjuntos. Lembrando que os conjuntos dos números complexos e dos números irracionais, e os imaginários também, eles não entram nessa jogada, tá? Então, todos os símbolos que nós vamos mostrar aqui são apenas para os naturais, inteiros, racionais e reais, tá bom? São para estes quatro conjuntos, que são os únicos que têm estes subconjuntos principais aí que você vai ver nomenclatura aí, às vezes numa prova de vestibular, no concurso, etc. Tá bom? Porque são os números mais usuais também. Toda vez que você vê um destes símbolos, destes quatro conjuntos, o N de naturais, o Z de inteiros, o Q de racionais, o R de reais, sempre que você vê-los, com estes símbolos você já vai saber identificar, beleza? Então vamos lá. Bom, nós vamos abordar, como já dissemos, os subconjuntos mais conhecidos. Vai aparecer lá algum símbolo e a partir deste símbolo você vai saber de que subconjunto se trata. Então, os símbolos que a gente vai falar aqui no geral, eles vão sempre aparecer acompanhando um daqueles símbolos que a gente já abordou na aula passada. Então, a gente sempre vai ter estes símbolos que a gente vai mostrar agora acompanhando uma daquelas letras que representavam os conjuntos numéricos, acompanhando o N de naturais, acompanhando o Z de inteiros, acompanhando o Q de racionais ou acompanhando o R de reais, beleza? Os outros conjuntos não costumam aparecer acompanhados destes símbolos, apenas estes quatro que a gente falou. Então vamos lá. Se aparecer um P acompanhando um símbolo de conjunto numérico, significa que do conjunto completo nós queremos apenas os números pares. Isso aí. Então, apareceu o Pzinho, eu quero apenas os números pares daquele conjunto.
Logo, se aparecer um i, eu quero apenas os números ímpares, beleza? Estes dois exclusivamente, o p e o i, vão aparecer normalmente acompanhando o n de naturais. É muito mais difícil nós vermos estes dois acompanhando qualquer outro conjunto numérico, acompanhando os números reais, por exemplo, racionais ou inteiros. Normalmente a gente vai ver eles acompanhando os números naturais. Então, por exemplo, se nós temos um n, p, significa que nós queremos os números pares daquele conjunto dos números naturais. Então, na verdade, são naturais pares, beleza? E se eu acompanhar com o i, eu vou querer, então, os números naturais ímpares. Tá joia? Se agora aparecer um asterisco na parte de cima de um daqueles símbolos que a gente viu na aula passada, significa que eu não quero, de todo o meu conjunto, eu só não quero o número 0. Então, eu vou querer todos os outros números do meu conjunto, mas eu não vou querer o 0. Então, significa que este conjunto vai ser um conjunto não nulo, beleza? Um subconjunto não nulo. Eu não quero o 0, tá bom? Esse é o nome dado para este símbolo, não nulo, porque eu não quero 0, tá bom? Então, eu posso ter alguns exemplos, como o n asterisco, o z asterisco, o q asterisco ou r asterisco. Significa que eu quero os números destes conjuntos, porém eu não quero o 0. Então, são estes conjuntos não nulos, tá bom? Ok. Agora, se aparecer acompanhando o meu símbolo numérico um asterisco e um sinal de mais, isso significa que eu não quero 0, certo? O asterisco significa que eu não quero 0, continua significando isso. E o mais significa que eu quero apenas a parte positiva deste conjunto. Então, significa que eu não quero o 0 e quero a parte positiva. Se eu quero a parte positiva e eu também não quero o 0, significa que eu não quero o 0 e também não quero os números negativos, concorda? Então, eu chamo este subconjunto de positivos, beleza? Eu poderia ter, por exemplo, números inteiros positivos, números reais positivos, números racionais positivos, etc. Este símbolo nunca virá acompanhado dos números naturais, porque os números naturais não podem ser negativos. Então, não faria sentido eu colocar este símbolo junto com os números naturais, beleza? Então, este símbolo é apenas para o conjunto dos números inteiros, racionais e reais, beleza? Tá, continuando. Logo, se o asterisco e o mais significa que eu quero apenas os números positivos, o asterisco e o menos significa que eu quero os números negativos. Continuo não querendo 0 e também não quero os números positivos agora. Quero apenas os números negativos. Então, este é o subconjunto dos negativos, que também poderia estar acompanhando os números inteiros, racionais e reais. Naturais não poderia, pois eu não tenho números negativos no conjunto dos naturais. Beleza? Agora, se não aparece o asterisco e aparece apenas o sinal de mais, aí você vai dizer para mim, ué, Aline, eu quero os positivos. Exatamente, eu quero os números positivos. Só que a diferença agora é que eu quero os positivos, mas eu também quero o 0, porque eu não estou excluindo o 0. Quem exclui o 0 é o asterisco. Se eu não tenho asterisco, significa que eu necessariamente quero o 0 naquele conjunto. Beleza? Então, se eu quero o 0 e eu quero os números positivos, os únicos que eu não quero são os números negativos. Então, este é um subconjunto dos não negativos,
por que eu não posso chamar de positivos de novo? Porque agora eu tenho zero. E o zero não é nem positivo nem negativo, ele não tem sinal. Então, se eu dissesse que eu quero apenas positivos, eu estaria excluindo o zero. Como eu quero zero e positivos, significa que são os não negativos. Não negativos, eu estou excluindo apenas os números negativos. Beleza? Estes também estariam acompanhados dos números inteiros, ou racionais, ou reais. Bom, consequentemente, se eu tenho um maisinho não negativos, então se eu tenho apenas o menos, são os não positivos. Eu quero o zero e quero os números negativos, mas eu não quero os números positivos. Então, são não positivos, porque eu excluí exclusivamente os números positivos. Tá bom? Bom, então vamos para alguns exemplos para a gente entender isso aí direitinho. Bom, o primeiro aí que aparece é o N acompanhado de P. Primeira coisa, quem é N? Nós sabemos que esse N aí é o símbolo do conjunto dos números naturais. Nós vimos na aula passada, isso aí. Bom, o P são apenas os números pares, como a gente já viu. Então, significa que este subconjunto é dos números naturais pares, beleza? Então, números naturais pares. Ou seja, apenas 0, 2, 4, 6, 8, etc. Tá bom? Bom, o N com o I significa que eu quero os números naturais ímpares, beleza? Então, eu quero apenas 1, 3, 5, 7, 9, etc. Tá bom? Lembrando que eu sempre vou manter as características do meu conjunto original, né? Os naturais. Não entram números negativos, não entram números com vírgula, beleza? Então, eu vou continuar com essas características. Porém, agora eu quero números ainda mais específicos do que antes. Então, por isso, eu quero apenas agora os pares. Ou agora eu só quero os ímpares daquele conjunto. Tá bom? Bom, o N com asterisco significa que são os números naturais e o asterisco significa que eu não quero zero. Então, nós estamos falando de números não nulos, né? Então, eu quero os números naturais não nulos, tá joia? Ou seja, todos os números que não são zero. Então, naturais não nulos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, do 1 em diante, não é isso? Então, tá. Isso foram dos números naturais. Agora, vamos para exemplos com os números inteiros, que é o Z, não é isso? Então, se eu aparecer com o Z em um asterisco, significa que eu quero os números inteiros não nulos. Quero todos os números inteiros. Quem são os números inteiros mesmo? Todos os números negativos, todos os números positivos e o zero. E não tenho números com vírgula, não é isso? Então, vai continuar dessa forma. Só que agora eu quero os não nulos, porque eu coloquei um asterisco. Então, simplesmente vou retirar o zero. Então, eu quero aí os números inteiros não nulos, ou seja, todos os números negativos e os positivos, excluindo apenas o zero, tá bom? Agora, se eu tenho um Z com um mais e um asterisco, significa que eu quero os números inteiros positivos, beleza? Como a gente já viu antes ali. Asterisco e o mais significa que é apenas os números positivos. Não quero os negativos e não quero o zero. Então, inteiros positivos. Ou seja, do 1 em diante. Exatamente. Os números inteiros com asterisco e o mais são o mesmo conjunto que o N asterisco. Beleza? Acabam sendo semelhantes aí, ou melhor, acabam sendo iguais,
não é isso? Do 1 em diante, infinitamente. Isso aí. Bom, se eu tenho agora um asterisco e um menos, significa que eu quero apenas os números negativos. Não quero os positivos e também não quero o zero. Então, são os números inteiros negativos. Quero agora apenas a parte negativa dos números inteiros. Então, menos 1 em diante. Bom, agora se eu tenho o z apenas com um mais, significa que eu quero os números positivos, mas eu não estou excluindo o zero. Então, eu quero o zero e os números positivos. Então, são os números inteiros não negativos, tá joia? E, consequentemente, o z com o menos são os números inteiros não positivos, tá joia? Não quero os números positivos, mas eu quero o zero e os negativos. Então, eu simplesmente não quero positivos, então são não positivos, inteiros não positivos. Bom, da mesma forma, a gente vai ver aí para os outros dois conjuntos que restam, né? Os racionais e os reais. Então, vamos ver aí rapidamente. Se aparecer um que com qualquer um destes outros símbolos que a gente viu hoje, significa que a gente está falando do conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais mesmo? Todos os números positivos, todos os números negativos, o zero e todos os números que podem ser escritos como frações. Neste conjunto só não entram os números que não podem ser escritos como frações, como a gente já viu na última aula. Se você quer saber quais números não podem ser escritos como frações, dá uma olhadinha lá na aula anterior, beleza? Então tá, se eu tenho um que com um asterisco, significa que eu quero os números racionais não nulos. Se eu tenho um que com um mais e um asterisco, significa que eu quero os racionais positivos. O que com asterisco e menos, racionais negativos. O que apenas com o mais, racionais não negativos. O que apenas com o menos, racionais não positivos. Beleza? E da mesma forma, vamos ver os números reais, que é o R. Os números reais são todos os números racionais e irracionais, tá joia? Dá uma olhadinha lá na última aula para você entender o que isso significa, tá bom? Só não vou explicar novamente, para a gente não deixar essa aula aqui muito longa, tá bom? Se eu tenho R com asterisco, eu quero os números reais não nulos. O R com asterisco e o mais, eu quero os reais positivos. O R com asterisco e menos, reais negativos. O R com o mais, reais não negativos. E R com o menos, reais não positivos. Deixamos alguns exercícios aí no link da descrição para você praticar estes conceitos que acabamos de ver e vamos corrigi-los na próxima aula, tá joia? Se inscreve no canal, dá seu joinha, clica no sininho das notificações, deixa seus comentários, tanto aí embaixo quanto no e-mail. Deixamos aí uma lista de exercícios no link da descrição, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau!